Ana, obrigado novamente aí por essa... Amanhã você está aqui com a gente, né? E você pode fazer a sua introdução e começar a sua palestra. Se tiver alguma dúvida de como compartilhar, aí a gente pode te ajudar por aqui. Tá bom. Bom, quero agradecer o convite, agradecer a presença de todos vocês aqui para escutar um pouquinho sobre materiais cerâmicos. Você quer que a gente ligue para você? E suas aplicações, né? Espero que a gente tenha um momento agradável e o que eu preparei para vocês seja de acordo com o esperado, né? Eu fiz assim uma apresentação que é bem assim geral, porque a gente poderia ter alunos não só de pós-graduação, então eu vou falar um pouquinho também sobre o que é o material cerâmico, né? Então, peraí, deixa eu compartilhar. Agora eu consigo ver aqui, né? Vocês estão vendo tudo certinho, né? Sim, aí na estamos vendo. tela. Tá, eu vou só diminuir aqui essa partezinha aqui, para eu poder enxergar. Bom, então eu quero agradecer ao convite, né, para participar aí da disciplina Materiais Modernos e Aplicações, demonstrando um pouquinho sobre os trabalhos que a gente desenvolve lá no nosso grupo, né, ou aqui no nosso grupo. Que não está girando para a próxima. Tem um jeitinho aí. Acho que ele fica meio travadinho quando fica tudo junto. Bem, então aqui é o título, né? Cerâmicas avançadas e suas multifuncionalidades. Eu procurei estruturar essa apresentação primeiro abordando o que é uma multifuncionalidade, né? Que às vezes a gente está lendo bastante isso, né? Depois, uma definição sobre o material cerâmico, o que é esse material, enfim. A diferenciação entre o material cerâmico tradicional e avançado. Acabei esquecendo de colocar o horário aqui, deixa eu pôr para não me perder, porque eu falo às vezes demais, sem prestar atenção no quanto eu estou falando, sabe? Então, pronto. A diferenciação, então, entre tradicionais e avançados, e, por fim, essa abordagem, né, de desenvolvimento de novos materiais, fazendo uma intervenção aí metodológica, né, de novas metodologias de síntese, abordagens com dopantes, né, e isso numa variação de propriedades que vai trazer essa multifuncionalidade a uma cerâmica que antes poderia ser uma cerâmica mais básica e tradicional. Tá? Então, eu contextualizei a apresentação para vocês aí nessa palestra, mais ou menos desta forma. Então, a gente vai começar aqui com o multifuncional, né? Eu fiz uma pesquisa ontem na internet para mostrar para vocês esse jogo de palavras, né, de materiais multifuncionais, para ilustrar quantas vezes ela aparece, né? Então, se a gente fizer uma pesquisa no Google, ele traz rapidamente ali, 0,5 segundos, um negócio assim, 616 mil resultados, né? Então, é a comunidade geral falando sobre o assunto. E no Web of Science, a gente colocando essa palavra, esse jogo de palavras-chave, a gente tem mais de 4 mil resultados. Então, demonstrando, né, que multifuncional é a palavra do momento, né? A gente deseja materiais que, além de ter uma função principal, digamos assim, ele também tenha outras várias funções. Por exemplo, um cosmético que tem uma característica multifuncional, ele, além de hidratar, ele pode proteger a sua pele, como um protetor solar, né? Então, essa seria a multifuncionalidade. É um material que, além de ter as propriedades tradicionais dele, né, como, por exemplo, numa dimensão macrométrica, né, num book,
Quando ele sofre modificações, como, por exemplo, uma modificação de dimensão, que a gente vê lá na nanotecnologia, ele passa a ter umas outras funções, né? Então, pode ser modificação por dimensão, modificação do material em si, como aqui nesse exemplo, lá ao lado, aqui eu coloco uma fotoluminescência do óxido de titânio, né? Que ela varia conforme eu tenho um dopante aqui, que é o nitrogênio, e exatamente a adição desse nitrogênio aqui foi que permitiu a multifuncionalidade do óxido de titânio, né? Eu esqueci de colocar a fonte aqui, mas tem um outro slide mais à frente que aborda exatamente esse artigo, que está a fonte, tá? Então, a gente percebe aqui nessa característica de fotoluminescência um espectro um pouco ampliado, aqui perto de 520 nanômetros mais ou menos, de maior intensidade. Quando a gente dopa, né, o material com nitrogênio, ele passou a ter uma intensidade menor, né, e uma certa deslocalização, dependendo aí do tipo de surfactante usado. Muitas vezes as pessoas podem achar, poxa, perdeu propriedade fotoluminescente, então não vai ser bom. Nem sempre isso é o pensamento correto, né? Porque às vezes você ter uma fotoluminescência suprimida significa que você não tem transições radioativas e que vai ser mais efetivo numa fotocatálise, por exemplo. Então, a gente sempre tem que analisar os espectros, os resultados das nossas pesquisas com parcimônia. Nem sempre você deve descartar aquilo que você acha que não é legal, que não ficou bom. Pode ser que ele seja bom para outras coisas. Então, aqui no caso, o óxido de titânio, quando dopado com nitrogênio, a propriedade fotoluminescente fica suprimida, mas porque ele vai ter um gap um pouco menor, com transições mais não radioativas presentes, e ele vai ter uma fotoatividade catalítica muito melhor, porque aí ele vai trazer essa emissão a partir da absorção da luz solar, o que para a multifuncionalidade do cotidiano é bem interessante, né? Para células solares, para sensores, atividade a partir da absorção da luz solar. Então, tem um ganho, vocês vão ver no outro slide, muito bom, tá? Enfim, então, isso é a multifuncionalidade, aquele material que, geralmente, ele sofre uma modificação e ele passa a apresentar uma função além daquela primária, né? Então, se ele tinha uma função de ótica somente, ele pode, com a adição, por exemplo, de moléculas ao redor desse grão, né, que sejam biodisponíveis, ser um material biodisponível, né? E aí ele vai ter, então, uma multifuncionalidade, tá? E o material cerâmico? O que é o material cerâmico? Bem, a definição de cerâmica, ela vem de terra queimada, né? Coisa queimada, vem do grego. E a cerâmica, ela é um material que nos remete à nossa história como seres humanos, né? Porque ela é um material bastante estável às intempéries, então é um material que ele não degrada em meios, digamos, levemente ácidos, né? Como alteração de temperatura, então é uma estrutura bastante estável. E por isso ela nos informa sobre a história do desenvolvimento da humanidade. A gente tem aqui dois utensílios, né, digamos assim, duas cerâmicas históricas, né, da época da Mesopotâmia. Aqui é um utensílio usado para recipientes de líquido, né? E aqui é uma estátua em representação a um príncipe lá do Lagash, tá? E a cerâmica, as mais antigas, ela vem exatamente dessa região aqui, que é uma região rica em umidade, em rios, né? Na região da Grécia, do Egito, da Mesopotâmia, onde se encontram as cerâmicas mais antigas, né, da humanidade,
exatamente porque nesses locais a gente tem a possibilidade de ter argila, né, por ser bastante úmido, e essa comunidade, né, ela conseguiu desenvolver, então, habilidades para dar forma a essa argila, tratá-la, né, com o sol ou com fogo, né, tratar isso de tal forma que essa argila secasse e formasse um objeto de utilidade para a comunidade, né? Então, aqui seriam as regiões onde se encontram nas escavações arqueológicas as cerâmicas mais antigas, que são regiões, então, mais úmidas. No Brasil, as cerâmicas mais antigas, elas vêm da ilha de Marajó, que é essa região aqui com bastante rios, né, bastante umidade também, onde, então, é possível você ter uma grande presença de argilas e quartzos e tal. E aqui a gente tem as ilustrações desses materiais, né, desses objetos cerâmicos históricos aí, né, dos índios da ilha de Marajó, que foram datados de 400 a 1400 anos depois de Cristo, tá? Então, com inúmeras utilidades, tanto para restos mortais, né, quanto utilidade no dia a dia mesmo do cotidiano dos índios. Mas o que é o material cerâmico, né? Quando a gente está mais na abordagem do cotidiano da nossa vida, né, sem entrar ali naquela coisa da universidade, até eu, antes de entrar no LIEC, para mim, material cerâmico era tijolo, era revestimento de banheiro, porque se você não está na área, né, você não vai conhecer aquilo, não é verdade? Então, para mim, material cerâmico, é aquele vaso sanitário que eu vejo lá na minha casa, são os pratos, né? A tina de água que fica fresco, para mim aquilo era material cerâmico e com certeza para a grande maioria da população, né? Na verdade, essa definição que a gente tem de cerâmica, ela é a cerâmica tradicional, né? E a gente tem, então, cerâmicas que são tradicionais, definidas como tradicionais, e as cerâmicas que são avançadas, tá? Então, a cerâmica Parou para vocês também? Muito bem, professor. Travou, professor. Oi? Deu uma quebradinha. Ai, eu vou lá na... Ela vai tentar, acho que, mudar de lugar lá na casa dela para ver se melhora a conexão. Vamos aguardar. Sim. Acho que tem alguém pedindo para entrar. Então, vamos lá, vamos retomar aqui, né? Deixa eu ver se meu tempo está correndo. Agora eu já até perdi tudo aqui, mas tinha dado 10 minutos. Bom, então, né, o que a gente, como pessoas assim, sentar ali naquele conhecimento do estudo de materiais, né, a gente acredita que o material cerâmico é aquilo do nosso dia a dia, como que a gente vê em vasos sanitários, nem os vidros, né, a gente entende como material cerâmico na forma leiga, né, digamos assim, os talheres, ó, os pratos, né? Tudo isso para a gente, como uma imagem sem conhecer o que é uma cerâmica, a gente acredita que apenas isso é material cerâmico, né? Mas isso é uma parte da cerâmica, né? Então, a outra parte, essa uma parte seria a cerâmica tradicional, e as cerâmicas, elas se diferenciam entre tradicionais e avançadas, né? Então, as cerâmicas tradicionais é essa que a gente tem a visão exatamente de ser o material cerâmico, né? Ser apenas aquilo, material cerâmico. Mas em outras
outros materiais do nosso dia a dia, né, a gente também tem cerâmicas, que são as chamadas cerâmicas avançadas. Então, cerâmicas tradicionais são aqueles materiais cerâmicos que são formados a partir de materiais me desconcentrei aqui. São obtidos a partir não de reagentes químicos, né, mas sim de fontes naturais, então, onde a gente tem uma concentração de elementos que pode variar, mesmo que você pegue a argila de uma única fonte, né, em determinadas regiões daquele local de remoção da argila, pode ter uma concentração maior ou menor de certos elementos metálicos, por exemplo, né? Que vai dar a cor diferente daquela argila e posteriormente da cerâmica. Então, são fontes onde a gente não tem um conhecimento exato, né, da concentração de elementos ali. Elas também são confeccionadas ou de forma manual, que a gente chama isso de artesanal, né? Então, aí os objetos, eles não vão ter um padrão característico, né? Os objetos obtidos a partir da argila, e sim, vai ser individualizado, né? O que hoje é muito valorizado, né? Então, são cerâmicas super caras, né? E também você pode ter uma cerâmica tradicional mais padronizada, que são as cerâmicas que a gente encontra para comprar de processos industriais, né? Então, aí a gente tem um controle mais apropriado de formas, né? De queima, as temperaturas de queima são feitas, né, nas industriais em fornos de temperatura mais controlada, até as artesanais que são mais caras, né? Elas também são obtidas em fornos, como a gente está vendo aqui, esses artesãos removendo os objetos cerâmicos de dentro de um forno, né? Então, é um forno que tem uma temperatura controlada, um tempo de queima controlado, né? E as pinturas também fazem parte desse processo de obtenção da cerâmica tradicional. Geralmente, as pinturas são óxidos, né? Então, quando você vai pôr para queima, né, para cura daquele pigmento, ele altera a cor, né? Então, por isso que a pessoa tem que fazer um curso de cerâmica para ser um ceramista, né? E na hora que faz o tratamento, o pigmento ele muda a forma estrutural, né? Cristalina, e muda a cor. Então, isso seria a cerâmica tradicional, né? Então, ela vem de fontes naturais. Os trabalhos são mais manuais ou em forma usando moldes, né? Mas a gente não tem um controle tão exato do que contém ali dentro daquela cerâmica, né? Dos elementos contidos e qual é a forma cristalina que vai ser gerada por aquele material. Já as cerâmicas avançadas, elas são obtidas a partir de reagentes químicos, então a gente já vai ter um controle melhor do que está contido ali dentro daquele sólido cristalino obtido, né? Cristalino ou amorfo, depende do que a pessoa está buscando. A relação entre os átomos ela vai ser mais controlada, então o tipo de estrutura cristalina desejado após a síntese, ele consegue ser mais controlado, você faz uma difração de raio-x e obtém um material mais puro, né? Um material cerâmico de fase única, né? Se ele for contido de fases deletérias, você tem possibilidades de modificação de síntese para obter a fase que você deseja. Então, nas cerâmicas avançadas, essa possibilidade de modificação ela é existente, né? Então, a gente tem controles, né, na síntese de metodologias diferentes, de temperaturas diferentes, de tempo de síntese, de pressão, que fazem toda uma modificação nesse material, tanto de tamanho quanto de diferença de gap energético, que a gente vai ver aqui o que é, para
aplicações variadas, né? Então, a gente tem aplicações, tanto hoje se vê isso muito como estética, né? Mas no passado era mais com necessidades mesmo, né? De recuperação dental. Então, as lentes de contato muito usadas hoje, as próteses dentárias, tudo isso é um material cerâmico. Os mais avançados, né, são materiais cerâmicos, porque eles não modificam de cor, eles são altamente resistentes a desgaste, né? É uma cerâmica especial, que tem uma dureza adequada para formar essas próteses, essas lentes de contato, né? Então, é também a cerâmica avançada usada em dispositivos eletrônicos, porque você vai ter a condição de ter armazenamentos de informação. Aí, eletrônico, eu não sei muito bem falar muito bem, mas está relacionado com os armazenamentos, né? Com essa diferença do gap ali, para ser um semicondutor, né? Que é interessante na parte eletrônica, nos dispositivos ópticos, para emissão de luz. Então, aqui a gente tem uma ilustração de LEDs, né? Que são dispositivos eletrônicos ópticos usados, que possuem materiais cerâmicos, então, os que a gente chama de inorgânicos, né? Então, esses materiais, eles têm uma resistência maior do que os orgânicos, que os OLEDs, à temperatura e ao tempo de vida, né? Então, eles são bem interessantes nessa aplicação óptica. E, por fim, eu entro aqui na parte das modificações, né? Então, diferenciando o que é uma cerâmica tradicional e uma cerâmica avançada, aqui no design, digamos, de material, eu vou mostrar antes como o material cerâmico ele se diferencia ali na energia de gap, né? Que é a banda de valência e banda de condução, e o desenvolvimento aí dos novos materiais com multifuncionalidade. Então, geralmente, os materiais que estão em desenvolvimento, né, eles são inspirados ali na natureza, né? Aqui a gente tem um mineral do tipo scheelita, que ele está sendo, está incidindo sobre ele uma radiação ultravioleta, né? E com essa absorção de fóton na região do UV, ele emite uma fotoluminescência, uma luminescência na cor azulada, né? Então, se vocês têm Instagram e gostam de ver imagens bonitas, né? A tabela periódica, esse perfil aqui, ele traz muitas coisas legais. Esse mineral aqui eu tirei de lá. Então, o mineral, o scheelita, que aqui no Brasil ele é bastante, a maior concentração dele é no Rio Grande do Norte, né, de forma natural, ele tem uma estrutura cristalina desse tipo aqui, onde molibdênio ou tungstênio, ambos formam uma estrutura scheelita, eles vão estar organizados de forma a formar um tetraedro com oxigênio com ligações covalentes, né, e ter um contra-íon, que a gente chama de balanço de carga, né? Como, por exemplo, um metal alcalino terroso, de carga 2+, porque esse tetraedro aqui, ele é formado de carga 2-, né? Então, aí você tem o contra-íon de carga 2+. E este mineral aqui, ele é foco de várias pesquisas em vários locais do Brasil, né? Inclusive no LIEC, de onde eu saí, e dei continuidade a essa pesquisa no meu grupo, né? Então, a estrutura de célula unitária é uma estrutura desse tipo aqui, né? Com os tetraedros de tungstênio ou molibdênio e o contra-íon, né? Isso seria a natural. E no nosso... Aqui seria a rocha natural com a incidência da luz UV, né? Então, aqui esse mineral absorvendo a luz UV, eu deveria ter colocado aquele sem luz, né? Para vocês verem, mas ele é uma rocha, assim, meio ocre, assim, meio amarelado, sabe? Uma cor meio assim, meio bege.
E aí, com a irradiação da luz, ele emite a luz azul. É muito legal, né? E aí, dentro do laboratório, a gente pode utilizar de metodologias diferentes para obter esse material de uma forma controlada, né? Com os cátions, metais, tal, de forma estequiometricamente controlada, com temperaturas controladas e variando metodologias de síntese. Aqui vocês têm na ilustração uma micrografia, né, do molibdato de estrôncio obtido por polimerização de complexo e tratado termicamente. Então, aquele é na forma de pó, tá? A gente tem esses grãozinhos mais aglomerados e arredondados, porque em polimerização de complexo a gente usa uma temperatura um pouco maior, não é uma temperatura tão elevada como metodologia do estado sólido, que eu vou mostrar para vocês depois, mas é uma temperatura mais alta do que quando a gente faz uma reação por coprecipitação, né? Coprecipitação, a temperatura é 100 graus Celsius, que a gente utiliza, e aí é bem assim, digamos, em relação à metodologia de polimerização de complexo inferior, que aqui eu uso 400 graus para degradar a resina polimérica e obter esse pó, né? Na síntese também, que a gente obtém essa resina polimérica, a gente pode desenvolver um filme fino, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui, de MET, né? Que é um pouco mais preciso do que o MEV, né? Você tem uma definição maior e melhor. Então, aquele é um filme fino do molibdato de cálcio também, onde a gente vê aqui os grãozinhos, né? A espessura desse filme, se eu não estou enganada, ela ficou em 100 nanômetros, tá? Isso para 10 camadas de filme, né? Então, vocês veem que a gente obtém um material bem, assim, nanométrico. Nos estudos, né, para se desenvolver a síntese de um material cerâmico, a gente tem, então, uma gama de elementos possíveis de serem estudados, né? E, geralmente, os materiais cerâmicos, eles são obtidos a partir de elementos metálicos e não metálicos, né? Geralmente são óxidos, nitretos e carbetos, que são esses mais eletronegativos, e os elementos com eletronegatividade mais intermediária, porque quando a gente faz uma reação com elementos altamente eletronegativos e menos eletronegativos, a gente vai formar um sólido iônico, né? Se eles têm todos baixa eletronegatividade, aí eles vão ser mais metálicos. Então, se é equivalente, a ligação vai ser de compartilhamento. Então, tendo os conhecimentos de química, né, os conhecimentos das diferenças de ligações, é possível se estudar infinitos elementos que vão formar materiais cerâmicos, né? E assim, mesmo dentro de um único material cerâmico, que é a scheelita, no caso, explorando, por exemplo, somente o molibdato de estrôncio, a gente tem pesquisas para a vida toda. Então, aqui, no pensamento de pesquisas em materiais cerâmicos, né? Então, como eu falei, geralmente são óxidos, nitretos e carbetos. As propriedades desses materiais, elas podem variar grandemente. Pode ser um material totalmente isolante, como, por exemplo, o carbeto de silício, onde as ligações são bem mais de características covalentes, e aí eu não vou ter a transição entre os elétrons ali permitidas, e aí são isolantes, eles são usados, por exemplo, no hidrotermal de micro-ondas. O carbeto de silício ele é muito usado, né? Que ele é altamente estável e duro, e com características, então, que podem variar de isolantes a semicondutor. Então, esse semicondutor, ele pode ser um semicondutor com um obstáculo energético baixo, né? Que aí uma pressão, por exemplo, já vai fazer a transição dos elétrons da banda de valência para a banda de condução,
ou com um gap um pouco maior, que pode ser pela absorção da luz solar, ou maior ainda, que apenas com uma corrente elétrica mais alta, né? Então, o interessante do material cerâmico é que a gente tem essa possibilidade bastante ampla de aplicação. Então, eles são resistentes a alta temperatura. Acima de 1000 graus, o material cerâmico ele permanece estável. Muitas vezes ele nem muda de fase, dependendo do material que você está trabalhando, né? E também a ambientes rudes, que seriam ambientes mais agressivos, né? Então, eles são mais resistentes aqui, comparando e puxando um pouco o saquinho aqui, que metais e poliméricos, né? Mas a gente sabe que isso aí é mais para puxar o saco mesmo, né? Mas são mais resistentes. Eles são mais duros, né? Então, se você toca ali o material cerâmico, ele não é flexível, ele é duro, mas eles são mais frágeis. Por quê? Em um material cerâmico, a gente tem a relação de cargas, né, dos íons. Então, como eu falei ali, o molibdato, ele é formado por um cluster tetraédrico que tem carga negativa, 2-. E o balanceamento de carga vem do metal alcalino, ou metal alcalino terroso. Então, nesse balanço de cargas aí, a gente, quando exerce uma pressão em cima desse produto cerâmico, eu faço com que os planos se encontrem, né, de cargas iguais, e isso cria uma fragilidade. Então, pode se romper, né? O mesmo tipo de processo que acontece no material iônico, né? Então, por isso eles são tidos como frágeis, né? São duros, mas frágeis. Então, a gente, como falei aqui, o material cerâmico ele tem uma ampla gama de aplicação, podendo ser de isolante até um semicondutor, e as propostas aí de desenvolvimento de materiais são infinitas, né? Onde a gente pode variar o dopante presente nesse material, a dimensão desse material, as moléculas que estão sendo adsorvidas na superfície dele, que podem trazer características mais de biocompatibilidade, e assim obter um material multifuncional. As propriedades dos materiais cerâmicos, elas estão intimamente ligadas, então, a esse obstáculo energético, que a gente chama de band gap, né? O band gap, ele é formado pela superposição de infinitos átomos, né? Numa rede cristalina, então, quando você está olhando a curta distância, bem próximo ali da dimensão de átomos, a gente tem uma interação infinita desses átomos, que ocorre a sobreposição dos orbitais, né? Atômicos ou moleculares, e aí a gente vai ter, então, a criação de regiões onde não é permitida a localização de elétrons, né? Então, nós temos regiões onde os elétrons estão localizados no estado fundamental, que a gente chama de banda de valência, né? E temos regiões, como aqui nesse caso, né, nessa ilustração, que é a banda de condução, que é para onde o elétron, quando ele é excitado, ele é permitido se localizar. E entre a banda de valência e a banda de condução, a gente tem uma região que não é permitida, que é aqui nessa região ilustrada, né? Ilustrada aqui e ilustrada nesse caso. E quando a gente desenvolve novos materiais, esse band gap ele pode ser modulado, né? Ele pode ter uma diminuição ou um aumento, e isso vai trazer uma relação da energia necessária para excitar esse elétron da banda de valência para a banda de condução, e assim a gente obter materiais adequados para aplicações que se deseja, tá? Então, aqui, falando sobre as bandas, né? A gente tem elementos que podem conduzir aqui, aqui seria a banda S, banda P, se o band gap é pequeno, ele vai ser um semicondutor, né? Ele pode ser um condutor se existe uma sobreposição de bandas, né?
Ele pode ser um condutor, se existe a banda semi-preenchida, também é um condutor, tem características metálicas. Se o gap energético é muito alto, ele vai ter propriedades de um isolante, então não vai conduzir. E se os gap, se a energia de gap não é tão alta, é intermediária, né? Ele vai ser um semicondutor, com o processo sendo favorecido mais quando esse band gap é menor, ou seja, eu preciso de menos energia para o elétron ir para a banda de condução. Então, esse band gap ele pode ser modulado nas metodologias pela dimensão de partícula que a gente vai obter, né? Então, quanto mais nanométrico, menos contribuições de sobreposições eu vou ter, né? E mais afastado vai ser esse gap, tá? Mais energia eu preciso. Então, no material mais massivo, o gap ele vai ser menor do que no material mais nanométrico, demonstrando que a gente pode modular aí essas propriedades, tá? Então, aqui a gente tem como exemplo os nanocristais, né? Aqui é seleneto de cádmio. Então, a gente tem os quantum dots, né? A variação aqui do espectro de fotoluminescência de acordo com o tamanho desse cristal, desse ponto quântico, né? Então, quanto maior for o cristal, mais fácil é a transição e a localização da banda, ela pode variar de maior comprimento de onda, que é onde eu tenho uma facilidade maior, né, desse decaimento, tá? Para menores comprimentos de onda, onde esse decaimento é de maior energia, tá? Então, através do tamanho, né, da dimensão dessa estrutura, a gente pode obter uma variação da emissão desse material, da emissão de luz desse material. Uma das formas, né, de se obter o material cerâmico avançado é pela metodologia tradicional, que é a reação de estado sólido. Então, a reação de estado sólido ela é obtida por uma mistura de óxidos diferentes. Então, vocês percebam que a gente tem que homogeneizar muito bem esse material no primário, né, os reagentes. Então, geralmente se utiliza moinho de bolas, e aí aquilo fica girando, girando, girando para homogeneizar muito bem. Como a gente faz com uma pastilha para fazer infravermelho com KBR, a gente tem que homogeneizar muito bem aquela amostra, né, para ficar uma pastilha bem bonitinha e o espectro ser adequado. Então, a mesma coisa aqui na reação de estado sólido. Então, a mistura precisa ser muito bem homogeneizada. Entretanto, para obter o material desejado, né, o material final, a gente precisa que a temperatura seja muito alta, porque os átomos, né, os elementos metálicos ali, eles vão precisar fluir, né, entre outros íons. Então, para que ele tenha essa passagem entre a estrutura aqui, eu preciso de alta temperatura, né, porque não é tão simples assim, né? Então, eu preciso de uma temperatura muito alta que vai favorecer a sinterização desse material. E com isso a gente vai obter um elemento um material mais macrométrico, né? E também com possibilidades de ter mais fases deletérias, né? Uma outra opção é a gente utilizar de metodologia química, né? Onde aqui está ilustrado a reação Pettini e polimerização de complexos, que são muito similares, né? A diferença é que na reação do Pettini a gente tem primeiro a formação de um polímero, que com a adição do metal de interesse para a formação do material cerâmico, ele reage aqui na posição do éster, então eu tenho uma reorganização da resina, né, para formar aqui
o citrato metálico, né? E aqui a gente tem, na reação de polimerização de complexo, primeira formação de complexo, e aí a formação da resina com o etileno glicol, tá? Aqui a comparação dos dois métodos. O método do estado sólido, então, obtém um material muito mais macrométrico do que Pettini, né? Do que o Pettini. E aí aqui seria a reação de estado sólido com temperatura, ó, de 1.200 graus, e com o método Pettini a gente tem a formação da fase presente já a 600 graus, de uma forma um pouco mais desorganizada, que a gente percebe um alargamento maior, né, dos picos de difração e menos intensidades, mas você já obtém a fase aqui do BaZrO3, tá? Então, eu consigo obter por Pettini grãos menores, né, de dimensão menor, partículas de dimensão menor, e com uma fase presente já a temperatura inferior. A partir desse tipo de metodologia, a gente também pode dopar esse material, então a gente adiciona o dopante aqui junto com o metal de interesse formador de rede, né? Por exemplo, na formação da scheelita, eu adiciono aqui o molibdênio, né, o óxido molibídico, também o meu contraíon, que seria, por exemplo, um estrôncio, né? E um dopante que, se eu quero que ele emita, por exemplo, na luz vermelha, eu adiciono o európio, tá? Então, aqui demonstrando para vocês uma síntese de molibdato de cálcio, que tem 3 dopantes diferentes via polimerização de complexo, né? Então, ali naquela posição onde está o metal, a gente adicionou esses diferentes íons, o metal de transição, o metal alcalino terroso e as terras raras aqui, os meus lantanídeos, e a gente percebe que, variando a temperatura, né, em todas elas a gente obtém a fase scheelita, que é essa fase representada aqui, tá? E aí a gente tem uma modificação da propriedade ótica, né? Então, o molibdato de cálcio, que antes ele tinha uma estrutura de emissão alargada aqui, referente às transições do molibdato, né? Agora a gente tem uma nova forma de emissão, aonde é mais intenso ali o pico em 614 do európio, tá? A modulação, ela também pode vir por metodologias diferentes. Aqui a gente tem um único material, que é o molibdato de estrôncio via polimerização de complexo precipitado, onde a gente percebe a variação da luz emitida lá na fotoluminescência, demonstrando que existem variações no gap energético, né? E essa variação, ela é obtida, inclusive, quando eu adiciono o hidrotermal nesse material obtido via coprecipitado. Então, existe uma influência do tratamento hidrotérmico de micro-ondas, né, nessa estrutura obtida apenas por precipitação. E existe também uma diferença, que o 3, 4, 5, 6 é o uso de surfactante, e a gente percebe aqui nesse diagrama colorimétrico, né, que existem diferenças, né, sutis algumas, mas existem diferenças no espectro de emissão desse molibdato de estrôncio, que é característico com aquele de molibdato de cálcio, que é uma banda alargada. Então, eu tenho uma variação da região de maior intensidade. Aqui é ilustrando ele dopado, né, o molibdato de estrôncio dopado, pelas duas metodologias que a gente utiliza, que é o polimerização de complexo na forma de pó, que é esse aqui de mais intensidade. A gente percebe que a 400 graus já tem a emissão do európio, né? Aqui seria filme fino com 1% de európio, aqui também é 1%, tá? Só variando a temperatura. Aqui 1% de európio. A gente percebe que no filme fino a gente também tem a emissão de luz na região do vermelho, né? E aqui, variando a concentração de európio pelo hidrotermal de micro-ondas, né?
Então, aqui, quando ele é puro, ele não tem a emissão da característica do európio, e quando eu adiciono o európio, eu tenho a emissão na região vermelha, né? E aqui demonstrando para vocês que, por difração de raio-x, que adicionando dopantes, né, a gente tem ainda a manutenção da fase. Estou vendo aqui que eu já estou em 40 minutos, né? Um pouquinho de paciência. Aqui é ilustrando a adição de túlio, né, nesse material via hidrotermal assistido por micro-ondas. Então, com 3% a gente tem a emissão do túlio aqui, localizada perto do verde, azul, né? Aqui é um estudo que a gente publicou, acho que foi em 2018, onde a gente obtém essas armadilhas, né, localizadas aqui dentro da banda de valência e banda de condução, a partir da termoluminescência, uma ferramenta muito interessante também para estudar os materiais cerâmicos. E a variação do gap, né, após a adição desse túlio. Aqui é o artigo daquela emissão fotoluminescente que eu mostrei para vocês com a dopagem de nitrogênio. Então, nem sempre a dopagem é só com terra rara, né? A gente pode dopar com outros elementos. Aqui o óxido de titânio está sendo dopado com nitrogênio. Após essa dopagem, a gente tem uma variação da energia de gap. Então, antes era necessário uma energia de 3,2 elétron-volts para que o elétron fosse da banda de valência para a banda de condução, o que impedia que esse material ele tivesse a propriedade fotoativa pela luz solar. Após a adição de nitrogênio nessa cerâmica, ele diminui a energia de gap e aí ele passa a ser ativo com a luz solar, né? O que possibilita a aplicação desse óxido de titânio dopado com nitrogênio em várias regiões aí, né? Na catálise, na fotocatálise, para a produção de energia limpa com a luz solar, né? Meio ambiente, para degradação de moléculas deletérias. Aqui é uma ilustração, né, dessas recombinações que podem ocorrer reações, então, tanto da banda de condução, quanto reações aqui na banda de valência, né? Então, reações de oxidação e reações de redução. E aí, nisso, a gente tem a relação do tamanho de partícula também influenciando, porque quanto menor o tamanho da partícula, mais reativo ela vai ser, né? Então, quanto menor o tamanho de partícula, maior é a área superficial e mais propriedade catalítica ou fotocatalítica, como ali no caso do óxido de titânio dopado com nitrogênio, eu posso ter uma atividade fotocatalítica. Então, ele vai ser mais efetivo porque eu tenho mais superfícies de contato, aonde aquele meu substrato que precisa sofrer reações, ele pode interagir e reagir, ser degradado, etc. Né? Então, aqui seria a relação do tamanho de partícula, né, com os átomos dentro desse book e o átomo presente na superfície, diminuindo o tamanho de partícula, né, a relação de átomo de superfície, ela aumenta, né? Então, aumenta o número de área de superfície, essa reação aumenta, né? Então, aqui uma relação para vocês terem ideia, né? Uma partícula de 30 nanômetros, 5% dos átomos estão na superfície. Quando essa partícula ela diminui para 3 nanômetros, 50% dos átomos estarão na superfície. E os átomos de superfície são átomos que eles são deficientes em ligação, né? Porque eles têm ligação interna ali naquele sólido, mas ele daqui para fora, ele é deficiente. Então, são átomos altamente reativos, podem ter sítios ácidos ou sítios básicos e vão interagir com, pode ser uma substância biológica, etc. Tá? Então, que seria a relação de área de superfície nanométrica muito maior que a superfície comum, que é favorável para reações catalíticas e fotocatalíticas.
Uma abordagem do material cerâmico que foi muito foco nesse momento, né, é para interagir com ativos biológicos que são inconvenientes, digamos assim, né, como o vírus do SARS-CoV-2. Então, ele pode ser utilizado tanto na inativação, né, desse vírus ou de outros vírus, de uma bactéria. A gente já fez estudo com alguns agentes biológicos, como a gente fez bactérias, a gente fez fungo, o outro não lembro, mas a gente fez ativos e o material puro, ele tem atividade, né? Então, por quê? Porque ocorrem esses processos, né, de reação aqui, de oxidação ou redução, né? Que permite ou que esse elemento não se multiplique ou que ele seja realmente destruído pela superfície dele, né? Então, podendo, por exemplo, ser utilizado em equipamentos de proteção, impedindo que aquele elemento que vai trazer a doença para a gente entre dentro, né, no nosso organismo, tal, ou que esteja presente no nosso cotidiano, por exemplo, em materiais que a gente vai usar para limpeza, ou presentes em tecido, e que aí seja algo que impeça, né, a multiplicação de bactérias. É muito usado agora nanopartículas metálicas, né? Então, essa inativação dos vírus ou de bactérias, né, pode ser feita por nanopartículas metálicas, por fotocatalisadores, por aumento de temperatura, por elementos filtrantes, que vai diminuir aí o tamanho da estrutura filtrante, né, e a impedir que moléculas menores passem, como, por exemplo, em zeólitas que são usados, né? E a gente sabe que diminuindo a carga viral, né, a contaminação vai ser também, a possibilidade de contaminação é diminuída. Enfim, o desenvolvimento de material, inclusive material cerâmico, ele é muito amplo. A gente pode desenvolver materiais na forma pura ou dopado, mexendo ali na dimensão, que você pode também modular propriedades de superparamagnetismo com o tamanho dessa partícula, né? Você pode alterar o tipo de molécula que pode ser absorvido, por exemplo, hidrofóbico ou hidrofílico, utilizando moléculas em volta desse seu material, que são mais hidrofílicos ou hidrofóbicos, né? Materiais com propriedades mais absorventes, né, devido aos defeitos de superfície, com propriedades fotocatalíticas, modulando ali o gap, né? E, por fim, aqui eu fecho, né, com essa imagem que eu mostrei no início, para demonstrar aqui os tópicos que foram abordados na minha apresentação. Eu gostaria apenas de mostrar para vocês aonde eu fico, né? Então, a minha unidade, né, o meu campus é em Diadema, que é essa região toda aqui, em vermelho. Em Diadema, a gente tem 5 unidades, né, do campus da Unifesp, e 2 deles são de pesquisa, que são essas 2 unidades aqui. Eu fico na unidade José Alencar. Quem quiser entrar em contato, né? Então, o meu grupo o meu laboratório é o LAMI e o grupo GPMI, a gente tem o grupo de estudo e pesquisa registrado lá no CNPq, né? E aqui seria o endereço dessa unidade. Então, vocês são convidados a ir lá conhecer o nosso campus, né? Aqui seriam os contatos de redes sociais, tá? E eu gostaria de agradecer ao programa de pós-graduação em materiais, ao UFSCar por ter me propiciado todo esse desenvolvimento e eu poder estar atuando como uma docente no campo, na Universidade Federal de São Paulo, né? Então, como o Francisco falou, toda a minha formação foi na UFSCar, eu fiz
eu fiz a minha graduação lá, eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado, iniciei o trabalho em pesquisa mais assim, trabalhando mesmo como pesquisador em um projeto da Petrobras na UFSCar, né? Então, assim, se a gente está num centro excelente, a necessidade de sair desse centro, você ali tem de tudo, né? Então, a gente consegue se desenvolver em um único centro. É lógico que sempre buscando não ser fechado, né? Buscando sempre contribuir com coisas fora, mas a gente pode sim permanecer num centro que é ótimo, né? Sem ter a necessidade aí de buscar e sofrer de repente, né? Porque eu tinha minha família já, o meu marido trabalhava em São Carlos, então para mim era muito difícil sair, né? Então eu quero agradecer ao convite, agradeço ao Francisco pelo convite, tá? E me coloco aqui à disposição de vocês. Deixa eu parar aqui, né? Obrigado, Ana, pela sua palestra gentil. É sempre uma oportunidade para poder aprender, né, um pouco mais. Acho que eu sempre acabo aprendendo um pouco, né, um pouco mais, né. Acho que é legal de estar podendo ver outras áreas. Não é uma área especificamente que eu trabalho, mas no meu doutorado eu trabalhei um pouquinho com fotoluminescência, então é muito legal de ver que tem assim as intersecções, não necessariamente com o mesmo material, mas as propriedades que a gente estuda têm intersecções. E aí eu vou deixar aberto aqui para o pessoal que ficou aí assistindo a palestra da professora, podem fazer perguntas, né? Se quiserem colocar perguntas no chat ou abrir o áudio, a câmera para perguntar, fiquem à vontade. Professora, bom dia, sou Jefferson, sou aluno da disciplina. Eu gostaria de perguntar para você em referente a custo de realizar um trabalho com materiais cerâmicos, porque como eu desenvolvo sensores e é um custo até que barato, porque a gente desenvolve em laboratório mesmo o nosso contínuo condutor, então é barato. Mas e para vocês desenvolverem isso, pensando na parte que vocês talvez precisa de um forno, a temperatura alta, tudo isso tem um custo muito elevado. Então eu gostaria de saber mais ou menos a parte de custo do material que vocês desenvolvem. Jefferson, obrigada da pergunta. Eu acho que a parte de dimensão de custo, muitas vezes a gente não faz o levantamento, né? E é bem interessante fazer esse levantamento para ter a real noção se ele é aplicável, né? Os materiais cerâmicos, esses que eu trabalho no meu laboratório, a gente utiliza várias metodologias diferentes que podem trazer um custo mais alto ou um custo mais baixo, digamos assim. Se você utiliza somente a coprecipitação, só os seus reagentes, eles já vão te fornecer o material cerâmico, porque a gente precisa de um sal, né, do contraíon, digamos assim, por exemplo, o carbonato de cálcio, um sulfato de cálcio, alguma coisa assim, que seja solúvel na água, uma base, né, um KOH, alguma coisa assim, porque ele precisa ser em meio alcalino, e o formador de rede, que é o óxido molibdínico. Então, nesse conjunto, eu tenho um custo relativamente baixo, né? A gente fez algum tempo atrás, se eu não me engano, dava... eu tinha que pegar o TCC da minha aluna para afirmar com certeza. Mas, assim, não era um custo alto. Eu acho que... Eu vou falar errado, mas eu posso te passar depois. Mas esse conjunto é um conjunto que não é um conjunto de custo alto, tá? Agora, se você utiliza dopantes do tipo terra rara para ter uma emissão de luz, aí sim já sobe mais, porque para você comprar 5 gramas de uma terra rara, dependendo de qual terra rara ela vai lá para R$ 1.000 o custo, né?
O molibdênio, o óxido molibídico, eu acho que está uns R$ 150, 500 gramas. Eu acho que mais ou menos isso. Mas a terra rara é cara. Só que o que a gente usa de terra rara no sólido é pouquíssimo. Por isso que é bom a gente fazer o estudo do material, né? Porque muitas vezes você não precisa adicionar, não é uma linearidade. Quando eu adiciono mais terra rara, eu vou ter uma emissão de luz melhor. A gente tem um limite da adição de terra rara para ter uma melhor propriedade, porque depois ela passa a suprimir, porque você cria muitos defeitos, né? Porque quando eu adiciono a terra rara, ela tem uma carga diferente do meu contraíon, que na verdade, quando eu estou dopando, eu estou tirando um percentual estequiométrico do contraíon, que é cálcio, bário, estrôncio, que é o mais barato, né? Então, estou tirando uma proporção estequiométrica disso e adicionando o cátion de lantanídeo. E eles são de cargas diferentes, né? Então, se eu adiciono muito lantanídeo, eu estou criando muitos defeitos ali na minha rede de cátion, que eles são sumidouros de elétron. E aí, então, a propriedade fotoluminescente ela passa a ser suprimida. Por isso, nem sempre eu adicionar mais terra rara, eu tenho um material melhor, opticamente falando, né? Eu posso criar um material com mais defeitos. Agora, esses defeitos, nem sempre eles são ruins. Às vezes, eu quero criar sumidouros de elétrons, né? Para ter uma propriedade degradadora, acho que é isso que eu falo, mais efetiva para algo biológico, né? Para uma fotocatálise, por exemplo. Enfim, na coprecipitação então, o processo onde eu obtenho com o menor recurso, né? Agora, polimerização de complexo também não é muito alto, porque eu preciso de um becker, eu preciso de uma placa aquecedora, mas eu preciso de uma mufla, né? Um forno para aquecer. Mas esses fornos assim não são tão caros também. R$ 5.000 você compra um forno, uma mufla, né? E agora o hidrotermal de micro-ondas, você tem duas opções, né? Uma opção mais adaptada, que não é tão controlada assim, pressão é do sistema, e uma opção mais requintada, né? Que é essa que a gente usa para fazer os estudos científicos, né? Aí o da Anton Par estava, acho que é US$ 60.000. Aí, como o dólar agora está caro, né? Então, aí fica um estudo um pouco mais custoso, né? Então, espero que eu tenha respondido um pouco meio superficial, porque eu não tenho os valores, né? Mas, assim, quando a gente faz a reação em si, ela não é tão cara, ela só vai encarecer quando eu preciso utilizar terras raras mesmo. E depende da terra rara, né? O gadolínio, ele não é tão caro, e ele está se mostrando um material eficiente para a gente ter um material mais magnético. E, Ana, você me permite Obrigado, fazer um adicional aí do comentário sobre quando a gente faz essa reflexão relacionada a custo do desenvolvimento da pesquisa, né? A gente acaba trazendo uma reflexão muito de bancada, né? De laboratório. E quando a gente for imaginar uma forma de você pegar essa pesquisa, né, o custo dela e escalar ela para uma produção, a gente tem que colocar nessa fórmula, nessa equação, o ganho que vai ter lá na frente, né? Porque às vezes você tem um custo elevado aqui no começo, mas o ganho, vamos pensar, fiquei aqui imaginando, nossa, 5 gramas de terra rara, né, de Europa, R$ 1.000, né? E acho que todo mundo deve ter em suas casas uma tela plana lá, um LED, de 55 polegadas, assim, a maioria das pessoas tem, né? Então, uma grande maioria.
Então, aquilo lá deve pesar o quê? Eu estou fazendo assim uma reflexão bem ingênua, linear, que às vezes pode ser o que uma pessoa que não conhece pensa. Nossa, então a minha TV lá deveria custar muito mais caro. Assim, não, é que você tem lá uma quantidade muito pequena de utilização desses dopantes e que dão a propriedade. E que no final, o custo todo disso, né, o retorno, ainda assim vale a pena você ter uma tecnologia desenvolvida com materiais cerâmicos. Então, olhar sempre por esse lado. A gente não pode só pensar em uma frente, a gente tem que pensar lá no final também. A mesma coisa que acho que o Jefferson colocou vocês trabalham com sensores, né? E são um pouco o custo de se fazer, talvez a pesquisa seja menor, mas e o custo final do material produzido final? Entende? Você tem que também fazer uma reflexão lá do final. Se um dia você tiver que escalar isso daí, qual que é o custo de produção disso, né? Então, fica aí a minha reflexão para todos aí, quando sempre levar esse pensamento de custo, não dá só para pensar no custo da pesquisa do início, né? Tem que pensar um pouco lá no final também. Obrigado, viu, Jefferson? Tem uma pergunta aqui do Neilton, que ele colocou no chat. Vou passar aqui, tá, Ana? Em termos de produções de materiais cerâmicos focados em cerâmica avançada, quando é conveniente fazer obtenção por via química e quando é conveniente fazer por obtenção via tradicional? Tá, Neilton. Eu acredito que você está falando, tradicional seria a mistura de óxidos, né? De estado sólido. Se for isso, né, mistura de óxidos para reação de estado sólido, eu acredito assim, se você está trabalhando com materiais cerâmicos avançados, mas que você não está buscando um material de dimensão nanométrica, você pode sim optar pela mistura de óxidos e reação de estado sólido. Aí você tem o custo de utilizar uma temperatura bastante alta, né? Então, geralmente, esses fornos, eles são elétricos, né? Então, você vai ter aí o gasto de energia elétrica que tem que considerar também. Mas o que você vai obter nesse material de forma tradicional é um material mais massivo, que a gente chama, né? Ele é mais macrométrico. Então, aquelas dimensões nanométricas de modulação de propriedades, ela fica prejudicada, né? Então, se você está buscando um material que você consiga obter de forma mais nanométrica e o material do estado, na obtenção tradicional de estado sólido, você também consegue dopar com as terras raras, né? Então, aí sim, é totalmente viável, mas se você quer permitir o estudo do tamanho de dimensão desse cristal, aí você fica prejudicado utilizando a reação de estado sólido, porque ele vai ficar de uma forma mais sinterizada e com grãos maiores, né? Larissa tem uma pergunta. Oi, professora, tudo bem? Muito obrigada pela palestra, muito legal. Eu fiquei com uma dúvida sobre essa dopagem feita, ela é superficial ou ela é inteira no material? E se fosse superficial, se iria modificar alguma propriedade ou não? Larissa, ótima pergunta. Essa dopagem que a gente faz no laboratório é uma dopagem interna, ela é inteira, né? Porque o material, quando eu adiciono o dopante, eu já adiciono ele na fase da síntese. Então, ele vai estar presente dentro da rede cristalina, né? Ele pode até estar na superfície, isso aí a gente não tem como controlar, mas ele vai estar sendo substituindo um contra íon no meu material cerâmico. Mas a gente também está fazendo, né, que é uma colaboração com o professor de sensor,
o estudo do dopante na superfície. Eu acredito que não vai ser tão bom, mas a gente só vai saber vendo os resultados, né? Então, nesse estudo, porque o que a gente percebeu fazendo o estudo de sensores dos molibidatos? Molibidato de cálcio, nesse caso que a gente tá estudando. Então, quando eu tenho o molibidato na forma nanométrica, mesmo que eu faça pastilhas para fazer o estudo sensor dele, ele tem porque quando você faz a pastilha, você trata em temperatura mais alta, né? Está sendo tratado a 600 graus Celsius. Então, quando você faz esse tratamento, aquelas partículas que eram separadas, elas começam a coalescer e ter um certo crescimento, né? Mas mesmo sendo feito pastilhado e tratado termicamente, o material obtido pela polimerização de complexo, comparado ao material obtido por coprecipitação e tratado hidrotérmico, o hidrotérmico, que é mais nanométrico, ele tem uma característica sensorial melhor, porque ele foi obtido de forma nanométrica e tratado termicamente. Então, ele tem mais, a gente acredita, né, ainda não finalizou o estudo, mas ele tem mais sítios, né, de interação com a parte que ele está agindo como um sensor. Já a de polimerização de complexo, que a gente já sintetiza e obtém em temperatura maior, ele fica prejudicado a atividade sensorial. E aí, nessa divisão, a gente está pegando esse material de tratamento hidrotérmico na forma de pastilha e sobre ele fazendo a deposição do dopante. Então, na verdade, esse material ele estava ali dopado com gadolínio, né? Para a gente saber se ele teria atividade, e aí dopante na superfície também vai ser dopado com gadolínio. Mas eu acho que quando o dopante está só na superfície, a atividade não vai ser tão boa, mas a gente tem que ver os estudos aí, porque eu acredito que ele deve impedir o acesso, né, para o material cerâmico, digamos assim. Ele vai formar uma película ali, né? Entendi, vai ser um filme superficial Tipo um só, filme, então. Ele vai Entendi. depositar por plasma. Então, no caso, ele... Ah, sim. É que a gente está fazendo uns estudos com pastilhas também, agora eu não vou lembrar a cerâmica utilizada, mas para fazer um plasma de oxigênio para tentar a modificação da superfície, mas ainda está no começo, então a gente não sabe ainda o que vai dar. Legal. Mas eu fiquei na dúvida se realmente iria surtir efeito, né? Sim. Então, com a pandemia, até o aluno do mestrado, porque ele é meu co-orientado, né? Ele está, assim, com o trabalho super atrasado, porque em Diadema, com a pandemia, as partes, assim, de caracterização, sabe? Ficou muito prejudicado, porque só os técnicos que podem operar os equipamentos, aluno e professor não pode operar, porque fica na multiusuário, né? Então, tá tudo parado. Um caos. E aí ele está com o mestrado atrasado, né? Triste, né? Sim, mas então tá bom, então, muito obrigada, viu, professora? E parabéns pelos trabalhos. Obrigada. Professora, tudo bem? Tudo jóia. Parabéns pelo Marcos. trabalho, pela apresentação. E gostaria só de confirmar o seguinte, essas dopagens, né, feitas na cerâmica, é definitivo ou não? Tá, essas dopagens são definitivas, porque Então, elas fazem parte da estrutura cristalina. eu posso fazer várias reações reutilizando a cerâmica, então. Creio que sim, se ele não contaminar a superfície, é para ser sempre reutilizado e reciclado. E caso sendo contaminado, é preciso reciclar, então, fazer um tratamento químico e recuperar a funcionalidade dela. Sim, porque se você utiliza, por exemplo,
Muitas vezes as pessoas, eu falo assim, eu preciso fazer uma análise para saber o quanto eu tenho de terra rara presente nesse meu sólido. Isso é bem difícil fazer, porque a gente usa uma concentração muito baixa, né? E muitas vezes o equipamento tem limitação e não consegue identificar, né? Como um EDS, uma coisa assim. E aí eles falam assim, mas se fizer uma solução, a gente consegue. Eu falei, olha, se fizer uma solução, aí eu não tenho mais um material cerâmico, né? Porque aí eu vou ter uma mistura de íons, né? O material cerâmico foi embora, porque para fazer uma solução de material cerâmico, eu preciso usar um ácido forte e quebrar toda a rede, né? Então, se você for fazer um tratamento, eu acho que por desgaste, que é para tirar aquela película em cima ali, que formou alguma reação com o que você queria identificar. Mas os sítios, nos óxidos principalmente, né, eles podem ser feitos por processos de adsorção, né, que são ligar e desligar, né? Então, eles seriam reutilizados, tá? Mas podem ter contaminantes, igual pode ter contaminante em um sólido iônico, né? Que ali formou uma ligação e não vai sair. Então, aí eu acho que por desgaste você conseguiria eliminar. Legal, professora. Muito obrigado. Eu tenho uma perguntinha. Como é que você fez para dopar o TiO2 com nitrogênio? Como é que é o seu dopante nitrogênio nesse caso aí? O que você utilizou? Então, esse estudo não foi feito aqui, eu peguei o artigo. Eu achei que era seu. Não, eu peguei um artigo para mostrar a multifuncionalidade dos materiais, né? Entendi. E você não lembra como é que eles usaram, então vou ter que pegar lá, Pois né? então, Tá agora bom. você me pegou, viu? Porque Eu não nitrogênio... lembro, mas eu acho que deve ter sido uma reação ali na atmosfera de nitrogênio, né? Então, não sei, mas pensando Devia ter num lido isso no óxido, artigo, né? como é que você inseriria, né, o dopante nitrogênio? Se você tivesse que fazer uma formulação numa mistura para obter uma cerâmica e você quer colocar nitrogênio, como é que você teria alguma ideia do que você poderia pegar? Você sabe que eu nunca li os materiais, os nitretos lá, né? Mas Mas amônia, acredito que... talvez? Alguma coisa com amônia? Eu não sei, viu, se a amônia fica, o Hum, nitrogênio ali. Porque ele Eu vai acho que embora, né, na hora precisa que você esquenta, né? Isso daí pode ir eu acho que embora. precisa favorecer o ambiente com nitrogênio. Talvez uma queima com uma atmosfera Isso, controlada. Entendi. eu vou dar uma olhada no artigo com o tratamento, mas eu acho que a amônia, por exemplo, ela vai embora, eu acho que não vai ficar ali no lugar do óxido, do Tá. oxigênio na ligação. Sim, sim, eu entendi. Legal. E aí, pessoal, mais alguma Obrigada pergunta? da paciência, viu, gente, de me escutar, porque eu vi que eu fui acima dos 50 minutos, eu achei que ia nos 40, mas acho que teve todo esse problema da internet aqui, né? E Mas depois estabilizou. atrapalhei. Depois Então, eu estabilizou vim aí aqui a para a rede. sala. Mas, assim, eu gostei muito de participar aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Se não quiser fazer aqui, quiser fazer depois, porque lembrou, eu lembrei disso aqui, eu li isso aqui, pode me escrever, tá? Podem me escrever, tem o meu e-mail ali nos links ali, Você mas eu estou por quer, aqui do você lado também. pode disponibilizar a sua apresentação para gente? Aí eu divulgo para os alunos aí que Sim, participaram. posso. Legal. Eu E aí mando. fica o seu contato também ali, caso alguém queira fazer Isso. alguma pergunta específica, inclusive para fazer algum trabalho de colaboração, alguma coisa assim, né? Acho que fica sempre legal. Com certeza. Se vocês tiverem ideia e quiser colaborar, a gente está super aberto. A professora está Mas a em busca de universidade não alunos, está né? tão aberta, né?
Você não comentou Eu comigo posso no entrar comecinho? lá, Você está em busca de alunos aí também? estou em busca de alunos. Se souberem alguém aí que quer fazer mestrado, doutorado, em Diadema, tá bom? A gente Legal. está aberto. Tá bom, Espero então, que tenham gente. gostado. Então, a gente pode dar por encerrado, né, a nossa... Eu vou parar a gravação aqui, deixa